Let's go. Que Parte nome 2. difícil desse cara. I understand. I understand. Muito bom. Bom. Esses países têm understand. caso. Não. E o dia de folga? Opa. I understand. Massa. The day, o dia, né? Massa pra cá. Don't. Ó, vamos lá. I understand. Vamos lá. Entender. Understand. Opa. Understand. Understand. Entender. Understand. Understand. I understand. Eu entendo. O dia não está quente hoje, não é? The day is not. Ótimo. The day is not hot today. Ó, quente. Warm. Deixa eu ver. Warm. Eu sempre confundo warm com A ou com O. Que o warm, um é verme ou minhoca e o outro é morno, quente. O warm com A é quente. É meio quente. Vou colocar assim. Ó. Se você quiser colocar assim, o dia não está quente hoje, não? Aí fala assim, não, o dia não está quente. Mas se você quisesse optar pelo warm, também estaria certo, tá bom? Então, hot, quente, foguinho. E warm seria, o dia hoje tá morno, né? Warm. Tipo, não tá pegando fogo, não dá pra fritar ovo no chão hoje. Warm. Então, ó, o dia não estava quente hoje. The day is not hot. Hoje é como? The day is not. Hoje, today. Today. The day is not hot today. Today. The day is not warm today. Eu botei warm. Botou warm? Não, aí nesse caso não faria sentido. Só pra segunda ali. It's not hot. Não, eu passei só pra você ter uma ideia, mas aí nesse caso entendi. a gente não usa ali. Today. Aí tem. Today. Aí, ó, vamos lá. O não é. Esse Isn't não é, a gente imagina ele bem assim, como um certo. Ou, aí eu vou passar como né, trazer pro popular, né? Que é o right. Right? Aí a gente tá fazendo o seguinte, a gente tá fazendo uma pergunta, declaradamente uma pergunta, só que a gente tá fazendo uma pergunta só na última fala. Porque a gente tem uma vírgula separando a frase afirmativa de uma estrutura que vai transformar essa frase afirmativa em uma pergunta, que é justamente esse right no final, que ele vai ter que ser separado por vírgula, tá? Porque se a frase inteira fosse uma frase interrogativa, ela teria que ter uma construção, uma estrutura de uma frase interrogativa que não acontece. Então a gente está dizendo a frase inteira, a afirmação, e no final a gente bota um right para transformar ela em uma pergunta, mas só na interpretação, tá bom? Mas a frase inteira não precisa dessa estrutura. Tá isolada a estrutura da pergunta lá na última palavra. Então, o dia não está muito quente hoje. Afirmação, vírgula. Right, certo? Interrogação, que vai transformar o resto da frase em interrogação. Mesmo sem ela precisar ter essa roupinha de interrogação, tá bom? Então, the day is not hot today, right? Certo? Não, o clima não está quente. Sempre confundo weather. Isso. W-E-A-T-H-E. Clima-tempo. Aí clima meteoro, meteoro da paixão. Weather. Meteor. The weather. Is not hot. Aí, vamos lá. Está perfeito. Está perfeito é o seguinte. Aí a gente tem o que em português é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? O verbo impessoal é que não precisa de uma pessoa, não precisa de ninguém para praticar ele. Então, está perfeito? Aí em português a gente interpreta como?
o dia está perfeito. Então, na verdade, esse aí vai ser um sujeito oculto dentro de um verbo que está sendo praticado por um sujeito oculto que a gente consegue interpretar como o dia está perfeito para caminhar, tá? Então, mesmo em casos onde o sujeito é oculto em inglês, ou declaradamente, quando a gente traduz do português para inglês como um verbo impessoal, por exemplo, chove lá fora. Chove, quem chove? Quando a gente está praticando uma ação a partir de um sujeito oculto que é uma força da natureza, estou pegando como exemplo, tá bom? Mas objetos também, a gente poderia usar isso aí. Força da natureza é um sujeito oculto. Então, em português, a gente realmente reconhece como um sujeito oculto e a gente não precisa colocar ninguém antes do chove. Até porque dizendo bem assim, a chuva chove lá fora. É um pleonasmo, a gente não precisa dizer a chuva chove. Mas em inglês, sim, a gente precisa colocar alguém para praticar essa ação. Mesmo que seja alguém ali, só um espantalhozinho ali para dizer que tem alguém ali no meio, né? Para não ficar Então abandonado. seria it is. Isso! It is. Aí você foi na jugular. Aí, ó. It is. It is. It is perfect Perfect. for walking. Perfect. For walking, justamente. Porque a gente tá falando de função. Aí o para, que ele é um to quanto a objetivo. E um for para função. Vamos deixar isso da maneira mais simples, tá bom? Deixa eu aqui procurar o conceito real. Função barra motivo. Até pra eu me atualizar, peraí. Destino ou direção, beleza. O to ele vai estar sempre ligado a um movimento, um objetivo de movimento. Se você conseguir ver o objeto se mexendo, destinado a algum lugar, a gente usa o to. O for a gente não usa relacionado a movimento, tá bom? Então, to, destino ou direção, e o for, benefício ou propósito, ou função, né? O propósito é função, né? Benefício ou propósito. Então, aí a gente está dizendo bem assim, a tradução. Para caminhar. O dia Caminhar não é está o muito quente objetivo. para caminhar. É o propósito do dia, tá? Não é É o o propósito do dia. objetivo do dia. A função do Entendi. dia. A gente pode imaginar como propósito como função. Então, o dia hoje não está muito quente para a função dele, ou para a função que ele propõe de caminhar, né? É meio abstrato, né? Mas vamos embora. Eu achei difícil essa aqui, viu? Para mim Você também é estudante meio ou abstrato. certo? O Você para. estudante. Tipo, o para. Vamos falar bem assim. O para. Essa aula é para os alunos estudarem em casa. Propósito, função, for. Beleza? A aula for. Mas se eu quiser dizer bem assim, essa aula eu fiz especialmente para você. Então, destinada a você. Aí eu usaria o to. Beleza? For, benefício ou propósito. To tem um movimento envolvido que vai unir esse significado a destino. Isso está destinado a você. Eu fiz essa aula especialmente para você. To. Mas se eu disser bem assim, essa aula é para fazer. Serve para os alunos estudarem em casa sem precisarem de muita estrutura e tal. Direto no celular. Aí eu tô falando que o propósito dela é esse. Mas se eu disser que algo está em movimento a um objetivo, a gente usa o to. Sempre quando você conseguir colocar um sentido de movimento no para, é to. Sempre quando você não conseguir ligar isso de um jeito até abstrato a um movimento, a um destino de movimento, é o for. É o for. To Se fosse movimento, assim, for não movimento. it is perfect. Ride a bike, no caso, andar de bicicleta. Também seria o for, né? For. For ride a bike. Propósito. Propósito, entendi. Que aí tá falando do como funciona o dia, para que serve. For.
O to é destinado, tá? E o to, ele também serve pra opinião. Tipo, o dia tá perfeito pra mim. To me. Na minha opinião. To. Entendi. Hum? Aí tem duas perguntas com opções. É uma pergunta com duas opções. Então, por exemplo, are you a student or, né? Função sempre é antecedida por a barra an. Sempre quando a gente for E o dizer uma função de alguém ou de algum objeto, a gente tem que dizer eu sou como um professor, eu um sou estudante, um verdade. estudante. Bota o a antes, tá bom? Are Então, you a student? aí, isso, are you? Are you a student or the O, né? Yeah, Or. or. E tem o está, né? Que é Aí a outra o pergunta. Aí a pergunta precisa de um sujeito também, tá bom? Bota mais um sujeito aí. are you, de novo? Or, are you? Are Muito you bom. or are you? Trabalhando. Aí, ó. Working. Working. Aí, olha, esse ing, ele tem. Vamos botar assim. O ing, ele tem 3 roupas em inglês. Ele pode ser um verbo em movimento com to be, que é igual ao português. Ele pode ser um substantivo, praticante de ação ou receptor de ação, que é simplesmente sem o to be. Ou ele pode ser um adjetivo causador de ação. Vou explicar isso de uma maneira bem mastigadinha, tá bom? O ing em inglês ele tem 3 roupas diferentes. Ou ele é um verbo em movimento com o to be do lado, que é a tradução perfeita do nosso gerúndio. Tipo, eu estou comendo, nós estamos dormindo, ela estava cozinhando, nós estávamos andando, beleza? O verbo em movimento nosso, para ser um verbo em movimento em inglês, ele precisa ter a companhia do to be do lado dele, beleza? Ele não pode ser tá sozinho na frase com o ing e ele ser considerado um verbo em movimento. Aí, quando realmente acontecer isso, ele vai perder esse poder de verbo e ele vira um substantivo, beleza? Isso ainda é abstrato para entender, mas devagarinho a gente vai. Então, qual que é a diferença entre um verbo em movimento e um substantivo com ing? A presença do to be. Aí esse verbo em movimento, que vira um substantivo, afinal, simplesmente por não ter o to be do lado, ele pode praticar uma ação ou receber a ação. Tipo, swimming is good, que é nadar, ou natação, né? Vou colocar como nadar é bom, tá? Que a gente pode interpretar isso aí como um substantivo, portanto a gente conseguiria até traduzir ele como natação. Então, o ato da natação, tá? Falando de ser bom. Então, swimming is good. Aí a gente tá usando ele como um substantivo com o ing no final. Então, ele não tá sendo antecedido por um to be, automaticamente ele vai ser um, um, um substantivo, beleza. E o outro caso do mesmo substantivo é quando ele recebe uma ação. Aí ele tá causando uma ação. Então ele vai ser um gerund, que é um substantivo com ing, na posição de sujeito, praticando uma ação. Mas a gente também pode dizer ele como um objeto, que é um substantivo que recebe uma ação. Então, I love swimming. Eu amo natação, ou nadar, né? I love swimming. E como seria aplicar o verbo sem o ing? Swim. Não tem como. Perdão. I love swim. Só se tirasse o love. I swim. Porque tem algumas condições para o verbo realmente ser interpretado da maneira pura, né? Ele precisa ter do lado Aí dele. seria eu nado, né? Ou ele precisa. Ele tem
algumas condições para realmente ser expressado como um verbo puro, né? Que eu gosto de chamar de um verbo puro. Que ou ele tem que estar acompanhado por um sujeito, I love, você nunca vai ver ninguém falando I loving, erradíssimo. Um do lado dele, que o do sempre força os verbos ao presente simples. Então, por exemplo, he does love, ele ama. Ou he does not love, ele não ama. Um sujeito, um do. Um to, que vai virar um infinitivo, afinal, né? O to, ele é o próprio infinitivo, to love. Ou você usa um verbo modal do lado dele, que é o can, could, would, may, might, should, shall. Aí eles também vão forçar o verbo sempre ao presente simples, tá bom? Então não tem pra onde correr. Mas nesse caso, a gente tá interpretando o encontro entre dois verbos. Então, no encontro entre dois verbos, que tá acontecendo aí, I love swimming, ou I love to swim, porque seria também válido dizer I love to swim, existem algumas condições para esse encontro de verbo. Na verdade, em inglês tem cinco estruturas diferentes que acontecem em encontros de verbos, tá bom? Mas as mais usadas são essas. Ou você coloca um to entre dois verbos, ou você transforma o segundo verbo num objeto. Aí como que eu sei que é um objeto? Porque ele tá vindo depois de um verbo, automaticamente, então ele não pode ter encontros de verbos no presente. Então, quando tem um encontro entre dois verbos no presente, a gente tem que tomar uma Tem que atitude. Ou a separar. gente tem Tem que que separar colocar, eles dois através de um to, ou tem que transformar o colocar um segundo ING. verbo num substantivo através de um ing, que ele se transforma automaticamente num Hum, gerund. Que em Mas que inglês. também tem que prestar atenção no contexto e no tempo, né? Isso. Muito bom. Muito bom. Entendi. Mas com o tempo vai afiando o olho. Vai afiando, vai afiando. Prática, né? É. Aí tem algumas variantes também. Nem sempre o to, ele vai obrigar o verbo a ser um infinitivo do lado dele, porque às vezes o to, ele é parte da palavra que tá vindo antes. Então, deixa eu lembrar de um exemplo aqui. Deixa eu lembrar com a inteligência artificial, porque hoje em dia, pô, meu Deus. Hum, ok. Vamos lá. Opa. Eu estou acostumado a nadar. I am used to. Ó, um exemplo bem legal. Aí você começa a realmente odiar o inglês. Eu aprendi a odiar o inglês depois que eu comecei a entrar nisso aí, que até hoje eu não dominei bem, mas eu vou dominar. Eu estou acostumado a nadar. I am used to swimming. Então, used to, ele é uma palavra só, o used to. Então, não tá dizendo que I am used, uma palavra. To, outra palavra. São uma palavra só. As duas palavras acabam sendo uma coisa só, que é uma palavra composta, tá? Sim. Então, Use it used to. to, Use swimming. it to. Quando o to faz parte da palavra anterior, a segunda palavra, o segundo verbo, consequentemente, ele vai ter que ser um gerund, beleza? Porque ele vai se caracterizar Entendi. como um encontro entre dois verbos, porque o to ele faz parte do primeiro, então vai acabar sendo verbo e verbo, então o verbo seguido de um gerund. É Aí, porque eu acho que o acostumado tem que carregar um artigo, né? Ou algo do lado, né? Por exemplo, acostumado ao quê? Né? Então, o use it to sempre tem que estar junto, né? é, Aí você tem aquela coisinha sobre a divisão de verbos, que verbos não se tocam, né? Que seria o used to, só que o swimming transformado. Você tem os dois aí, você tem o to e tem o swimming com ing no final. Né? Esses são os exemplos raros, né? Como você disse, as isso. condições. Used to, entendi. É, mas com o tempo você pega. Na verdade, você vai acostumando e vai Costuma. lembrando os exemplos. Daí quando aparece, você já vai memorizando aqueles verbos como sendo esses verbos especiais que vão ter que ser seguidos por gerund. Mas na maioria dos casos, é verbo, verbo, verbo com to e um verbo no infinitivo, ou verbo seguido de um verbo com ing, que na verdade vai virar um substantivo, né? Aí você vai pegando tipos de verbos que acabam induzindo isso, tá? Mas é uma coisa mais é chato, esse assunto aí é chato. Eu pensei que a parte mais chata do inglês fosse perguntas e negações, até eu entrar nisso aí, né? Encontros de verbos. Aí, meu Deus, é chato isso. Mas, ó, cadê?
Eu entendo, o dia não está quente hoje, não é? Não, o clima não está quente. The weather is not hot. Está perfeito para caminhar. It's perfect for walking. Beleza. Você é estudante ou está trabalhando agora? Eu vou reduzir esse texto, tá? Porque senão ela vai ficar muito grande. I am, Are você já you? colocou. Eu já estou na parte do. Eu não sou estudante, eu sou professor. Massa. Mas hoje é meu dia de folga. But today it is my free day. Então, não precisa my day off. My day off. Dia de folga. Não precisa do it aí, porque senão a gente diria, mas hoje isso é o meu dia de folga. Não precisa do it. Porque a gente já tem o sujeito praticando a ação, que é o hoje, né? But But today today is my day my off. day off. Sem o T. Só tira o T. O T da onde? Do. Do it's. Ah, entendi. Porque o it's significa isso é, ou ele é, ou ela é. E nesse caso a gente já tem o ele, que é o dia representado aí. Então dizer ele Aí vem duas a última vezes pergunta. é desnecessário, né? Mas hoje é meu dia de folga. But today is my day off. Of. Não, nesse caso é o off mesmo, com som de F. É, Seus pais estão em casa? are you? Não. Aí é uma Não. pergunta. Qual que é o verbo da pergunta aí? Seus. Não. Seus é Não, um verbo não, perdão. É possessivo. estar, né? Estar. Começa pelo estar. Então, seus. Choose. Use. Não. Não. Your. A gente começa pelo estão. Are. Are you? Então, o you seria você. Mas aí a gente tá perguntando de seus, que é o interrogativo. Your. Esse aí é um adjetivo, adjetivo possessivo, né? Seus pais estão em casa? Are your, com um R no final. Par, are your Isso. parents? Pai e mãe, isso. Parents. 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 Are your Ó, parents? your. Are your Parents. parents Home. parents? Are your parents home? Porque o home não precisa de ninguém intercedendo ele entre ele e o verbo, tá bom? Aí, na verdade, vai aparecer o parents porque é o sujeito, então não tem como a gente tirar o sujeito da frente, né? Mas não precisa de nenhum conectivo entre ele e a ação, tá bom? Então não precisa colocar Are your parents... Se você quisesse colocar at home, é dispensável, tá bom? Eu colocaria direto. Are your parents home? Mas. Are your parents home? No. Today is not hot today. Right. No, the weather is not hot. It is perfect for walking. Aí o for, ele vai induzir... Ah, esqueci de falar isso. Na hora eu expliquei tanta coisa e não falei. O walk, você escreveu sem o ing, mas basicamente student. Quando a gente usa uma preposição antes de um verbo, o verbo precisa receber um ing, tá bom? Então, o único, na verdade, nem vai ser uma preposição nesse caso. O to, quando aparecer antes de um verbo, ele vai deixar o verbo puro, como um infinitivo que ele é, tá bom? Infinitivo é a forma pura do verbo. Mas qualquer outra preposição que aparecer vai induzir o verbo a ter um ing no final. Até porque preposições trabalham com objetos. Pré-posição. Então ela antecede, trabalha junto sempre com um objeto. Então automaticamente, se tiver algum verbo do lado de uma preposição, o verbo vai se alterar e virar um objeto. Que como ele faz isso? Recebendo um ing no final. I don't. Ó, você colocou bem assim, I don't a student. I am not a student. Porque ele tá falando que não sou, né? I'm a Ah, sim. teacher.
Ó, e outra coisa, teacher, você colocou ali, não estaria errado, mas eu acredito que eu vou deixar ele da maneira mais normal, porque teacher significa professor de criancinhas, de jardim de infância, tá bom? Day off. Are your parents home? But today my day off. Are your parents home? Tá. It is perfect for walking. Are you a student? I am not student. I am a... Aí seria como, professor aí? Peraí. But today is my day off. Today my day off. Professor. Student. Ó, beleza. My day off. Today is my day off. Ponto. Are your parents home? Deixa eu ver se vai caber na tela bonitinho. Agora sim, versão compacta. O que você perguntou? Do professor. Ah, é professor. Professor. Isso, fé é o mais alto. Professor. É professor de crianças e adultos. Teacher é criancinhas. Tipo, Não jardim sabia. de infância, maternal. É jardim de infância, né? Aí, tipo, passou de 6, 7 anos já é professor. E tem algo a mais que professor? Master. Master, pode ser, hein? Master. Beleza. Manda ver. I I understand. I understand. The day is not hot today, right? No, the weather is not hot. It is perfect for walking. Are you a student or are you working now? I am not a student. I am a professor, but today is my day off. Are your parents home? Só levantar o Or your yar. Yar. Are your parents home? Yar. Muito bom. Are your Pra não confundir, parents até home? porque o you e o your, eles só se diferenciam por uma letra, né? Aí realmente quiseram mudar o som das palavras, né? You pra baixo, your pra cima. Traduz pra gente, por favor. Eu entendo. O dia não está quente hoje, não é? Não, o clima não está quente. Está perfeito para caminhar. Você é estudante ou está trabalhando ou trabalha agora? Agora que eu percebi, o now tá com K. Eu viajando Verdade, aqui. perdão. Você Agora, now, sem o Você, K. Com K seria você é um o saber. estudante, sim. Você é um estudante ou está trabalhando agora? Eu não sou estudante, eu sou um professor, mas hoje é meu dia de folga. Seus pais estão em casa? Ótimo. Meu Deus, já começamos a ver coisa avançada, viu? Isso aí do encontro de verbos é um negócio que toma tempo pra pegar. É só na prática mesmo. Você vai começar a aprender os padrões e vai pegar, tá bom? Porque esse encontro de verbos não tem uma explicação muito lógica, que pelo menos não faz muito sentido pra mim, tá bom? Eles dizem que o to, ele aponta pra frente no tempo, né? Então, o verbo que vai estar vindo antes do to, ele antecede o verbo que tá vindo depois do to. O que, beleza, essa regra cabe em todos. Aí eles começam a dizer bem assim: o primeiro verbo, ele invoca um objetivo a ser concluído. Aí começam a aparecer os verbos que antecedem um ing ou os verbos que antecedem um to. E há variantes, não tem... há variáveis, na verdade. E não cabe tudo dentro da mesma lógica. Então tem lógicas dentro dessa aí. Mas tem grupos de to e grupos de ing, que a gente consegue realmente separar em categorias. Aí eu tenho minha regrinha aqui de categorias, beleza? Mas é uma coisa que eu ainda preciso recorrer a uma parte, a uma colinha aqui. Mas com o tempo, tudo a gente desenvolve e vira... O objetivo é ser mestre de si mesmo, né? Então vamos embora. Beleza, papai? Tamo junto. Bom fim de semana e vamos embora. Bom final de semana. Valeu.